Vou no Joana, microfone. seu microfone, por favor. Desculpa aí, gente. Eu pensei que era a minha microfonia e desliguei. Então, sejam todos bem-vindos para a nossa nova reunião deste domingo. Todos aqui reunidos com toda alegria, com toda boa vontade, e a nossa disciplina nos trazendo para esse encontro. E com esse coração de muita gratidão, a gente pede, então, para que o Ras faça a nossa prece inicial e que a Rosa, a seguir, faça a leitura de palavras de vida eterna. Sejam todos muito bem-vindos. Querido Deus Pai, Todo-Poderoso, todo amor, toda misericórdia, toda generosidade, elevamos a Ti nosso coração, radiantes, plenos, cheios de gratidão, por termos saúde, por termos consciência desse momento, de podermos nos colocar na Tua presença, de nossa livre e espontânea vontade, como aquilo de mais importante que temos a fazer na nossa vida nesse momento. Com esse espírito de gratidão, Pai, nós pedimos que a generosidade, a vossa imortalidade plena de paz ilumine a cada um de nós, a cada um da nossa família, a cada um dos irmãos e das irmãs que nos procuram para a sua assistência, para cada uma das pessoas que em algum momento assistir esse vídeo para aprender conosco e tal como nós, o caminho das sendas que nos ofereces através do Teu Filho Jesus Cristo. O Teu Filho, nosso irmão maior, que se colocou como caminho, verdade e vida, para que a gente possa, dessa nossa existência, fazer também o caminho do nosso crescimento, da nossa autodescoberta, como seres de luz, que fazem uma experiência encarnada com vistas a melhorar, a crescer, evoluir, e com a vossa graça, com a vossa luz, em comunhão, com amigos e amigas, especialmente com a luz do Espírito Santo, a proteção de nossa Mãe, Maria Santíssima, podermos, juntos, aprender e com a vossa graça, florescer. Que através desse nosso estudo, através desse nosso trabalho, a paz se estenda e se amplifique por todo esse nosso lindo e maravilhoso planeta que nos deste para vivermos essa experiência aqui e agora. Amém. Então, boa tarde, vamos dando sequência. O estudo de hoje é do Palavras de Vida Eterna, é a lição 16, Na Senda do Cristo. E começa com a citação da Bíblia dizendo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus falou isso em Mateus 5,44. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores, calvário e cruz indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre na estribaria. Experimenta a incompreensão da sua época. Auxilia sem paga. Serve sem recompensa.
padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e de grandeza, ele é içado ao madeiro por um malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas, e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros do ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Bonito e grande, né? Esse texto, muito potente. E ele está, só contextualizando, naquela parte do evangelho que ele fala assim, que Jesus fala para os apóstolos, né? Ame os amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhe digo, não. Ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se você fala somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vós, que estáis no céu. É bacana isso, né? Quer dizer, por que eu seria boa, agradável, auxiliar só para aqueles que falam comigo, que pensam comigo, estão perto de mim, né? E por que não encontrar ou conviver com o que não é concordante com você, com aquele que discorda, com aquele amigo do trabalho que é de uma maneira e você trabalha de outra maneira, aquele seu filho que lhe dá trabalho porque não, você diz, eu ensinei ele tão direitinho e ele é diferente, não faz o que eu quero, ou aquele parente seu que também é difícil, sua mãe, seu pai. Aí eu fico pensando, né? Vejam só, Jesus tinha um belo caminho a percorrer, tinha todas as qualidades possíveis, e ele experimentou, em vez de ser o algoz, o que manda, o que diz que está certo, ele nos ensinou com a sua própria vida. Então, a simplicidade, não retrucar, não revidar. Ele ensinou o caminho da paz. E as palavras dele eram tão assim, digamos, justas, que quando ele falava nas parábolas dele, na parábola daquela senhora que era adúltera, ele dizia assim: quem tiver sem pecado, que jogue a primeira pedra. Então, ele não julgava, ele deixava a pessoa refletir se tinha poder de fazer aquilo, né? O quanto que ele ensinou com a sua vida, né? E a vida de Jesus, que está, na verdade, a gente lê esse livro de Emmanuel, mas na verdade é todo baseado na Bíblia. Então, o que nós estamos lendo são passagens da Bíblia que nos contam e nos mostram pedaços da vida de Jesus, como ele fez, como ele se comportou frente a situações que não eram habitual. Isso não era o normal da época, ser tão humilde, ser tão pacífico. Não era naquela época era bater ou valer, olho por olho, dente por dente, né? Então, se naquela época foi difícil, ainda é difícil na época atual, vocês concordam? A pessoa que não retruca, a pessoa que não responde, a pessoa que
às vezes se cala para não entrar num debate, se cala para não esticar. O outro quer brigar muito e você às vezes se cala, então você extingue ou evita um debate, um bate-boca, né? Tem uma palavra que eu gosto, que acho que é dos Provérbios, que ele fala assim: a palavra branda, a palavra ruim, a palavra má suscita o ódio e a palavra branda desvia. Então, que a gente aprenda com no nosso dia a dia, colocando essa situação de amar os inimigos, é exatamente como está na Bíblia, não ter amor, ficar adulando, fingindo um sentimento que você não tem, mas é simplesmente a sua atitude corporal, a sua atitude física, a sua atitude espiritual, de não querer fazer a mesma coisa que ele fez com você. Primeiro, não retrucar na mesma moeda. E segundo, entender que aquela pessoa está num outro momento, está numa outra situação, talvez por isso que ela age daquela maneira, né, e tentar, talvez relevar, talvez seja a palavra, e seguir adiante. Eu acho que deve ser muito ruim quando alguém quer brigar com você, você não brigar. A pessoa deve se sentir impotente, porque você não deu o que ela queria, não alimentou, né? Com mais brasa, aquela raiva que a pessoa sentia dentro de si, né? E nós estamos todo mundo nessa terra para aprender. Se estamos aqui, débitos existem, defeitos, fraquezas existem em cada um de nós, e nós estamos aqui para recuperar, resgatar. Não é fácil, não é rápido, mas é todo dia. E aqui ele fala uma coisa que eu gostei. Acusar, reclamar, queixar-se, que eu chamo de mimimi, fazer mimimi, não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Às vezes, quando eu faço mimimi comigo mesmo, eu falo, Rosa, isso é mimimi. Tu tá reclamando de pouco, mulher. Aí eu pego, tem razão, tem razão. Aí eu pego, paro e recomeço de novo, né? Eu acho que é isso, não é exatamente a perfeição, mas quando você supera essa diferença ou você releva, eu acho que você constrói talvez um clima, uma situação, uma atmosfera melhor, seja no trabalho, na amizade, na família. Eu sempre falo, quando você não briga, não é que o outro está certo. Você não está dando razão para o outro, só que você não quer alimentar, não quer tirar a sua paz. Então, eu acho que hoje em dia a paz é uma palavra-chave para todos os relacionamentos, para todos os momentos que a gente vive, não é mesmo? Desculpa, era isso mesmo que eu ia falar. Obrigada. Ai, Rosinha, você falou tão bem, poderosa, que a gente chega a achar que não tem mais nada para falar, né? Mas é uma lição, assim, que nos delega sempre reflexão, né? Porque você fala, Cristo veio de uma forma tão pacífica, trazendo toda essa gama de conhecimentos, de exemplos, de atitudes, né? E a gente ainda hoje não consegue sair do nosso espaço, né? A gente se acomoda e gosta e quer que as coisas sejam do nosso jeito, né? Como se isso fosse nos trazer algum avanço e não traz, né? E a vida, volta e meia, derrama sobre você situações ou atribulações que fazem você sair dessa zona de conforto, né? Aí, lendo essa lição, me lembra muito, né? A gente pensar no primeiro mandamento, né? Eu sempre falo que o primeiro mandamento, ele preenche tudo em qualquer situação, né? Primeiramente, a gente ter essa consciência plena do divino em nós, e o divino existe, e o divino é tudo, e nós temos que amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso coração. E a gente tem que se voltar para nós mesmos, nos amando, e tendo esse amor nosso, igualmente pelo próximo. Então, eu acho que essa lição que Jesus nos trouxe, ela tem uma profundidade tão grande, e ela se aplica em todos os momentos da nossa vida, sempre, né? Então, quando a gente se depara em situações que a gente fala assim, meu Deus, eu não quero briga, eu não quero confusão, mas a situação está ali em frente a você, onde às vezes você quer chegar no pescoço do outro e fazer assim, né? E de repente você fala, então, se coloca no lugar do outro. Às vezes o patamar que ele se encontra não é do mesmo crescimento que o seu. Assim como tem pessoas que estão no patamar que você está muito longe desse patamar. Então, você nasce em você uma certa compaixão, uma certa indulgência, mas a gente não pode se acomodar no sentido de passar a mão, né?
Você tem que ter firmeza na maioria das vezes, para você tomar uma atitude que seja certa, justa, mas com amorosidade. E às vezes é extremamente difícil fazer isso, gente, não é fácil, viu? Mas eu acho que nos traz essa reflexão, né, de na senda do Cristo, lembrar de tudo que ele fez, como fez, e apesar de todo o seu feito, ele passou por tudo que passou, pelo todo o sofrimento de nossos irmãos, ou nós mesmos naquela época, não termos essa visão de ver a grandeza que tinha o Cristo, né? Até hoje eu acho que muita gente não conhece, não consegue reconhecer a grandeza do Cristo, né? Então eu acho que a gente, quando fala na senda do Cristo, a gente tem que lembrar de tudo que ele foi. O Filho de Deus, né? O pacificador, o que trouxe todas essas verdades para nós, o que exemplificou a bondade do Pai através dele, e a deferência que o tempo todo ele tinha pelo Pai. Porque em nenhum momento ele deixou de fazer prece, de orar, de agradecer e ter seu momento junto ao Pai, né? E a gente, hoje, na nossa vida, a gente fala que não tem tempo de uma oração, não tem tempo de uma prece, não dá tempo. Como não dá tempo? Tem que dar, né? A gente tem que procurar esse tempo, encontrar esse momento de silêncio dentro de nós, né? Para a gente refletir sobre tudo o que acontece na nossa vida. E como a gente pode pontuar da forma que Cristo pontuaria, sendo pacificador, mas não acobertando ou sendo associando-se àquilo que não é do bem, né? A gente tem que saber quem somos nós, até onde nós chegamos, quais são os nossos princípios, nossos valores, para ter essa autoafirmação de quem sou eu, né? Para que eu possa seguir em frente, apesar de todas as atribulações que apareçam. Eu acho que por isso que a gente sempre volta, né? No conhece-te a ti mesmo e no orai e vigiai. Essa lição é muito extensa e a gente poderia estar falando dela aqui por muito, muito tempo, né? Pela grandeza de reflexão que ela nos traz. E vou deixar aí para vocês falarem um pouquinho, não sei se a dona Carmen, a Badalu, a Elzinha aí, alguém quer o Raça. A Regina tinha levantado a mão. Quem? A Regina. A Regina também tinha levantado a mão. Tá, a refala, então, Pode depois falar, Regina. o Raça Não, fala. não, na verdade eu ia enviar coração e eu levantei a mão. Mas Obrigada, o que eu posso... O Rê, de qualquer forma, você enviou o coração. Isso. Enviei coração, então é isso. Boa. Chama-me muita atenção aqui, nessa lição, como ele nos recorda que o próprio Cristo não foi poupado pelo Pai da cruz. Todos os seus apóstolos e os primeiros discípulos, a maioria deles teve alguma morte violenta, apenas por testemunhar, por propagar a boa nova. Então, muitas vezes, a gente alimenta certas ilusões de que seguir as sendas do Cristo, seguir no caminho do Cristo, vai nos poupar dos sofrimentos humanos, vai deixar o caminho plenamente aberto. Isso chega a tal ponto que, muitas vezes, inclusive, certos ramos do cristianismo, certas religiões, propagam a prosperidade garantida para quem é seguidor de Cristo, propagam uma vida de milagres, uma vida de facilidades para quem crer no verdadeiro Senhor. E quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para a história da salvação, descrita na Sagrada Escritura, a gente ouve agora aqui do Mestre essas palavras do ressurgimento do Evangelho no Espiritismo. Na verdade, nada disso é garantido. O que nos é garantido é que, seguindo o exemplo do Mestre, vivendo na graça dele, nós teremos a paz que só ele pode dar, o crescimento, a evolução, a vitória final, que foi garantida por ele. Mas isso não significa facilidade.
Isso não significa que o inimigo, os trevosos não vão atuar contra a gente ou contra nosso trabalho, contra nossas famílias. Talvez muito antes, pelo contrário. E aí cabe a gente manter a gente vigilante, como falava a Joana, para não cairmos nessas ilusões autocriadas. Não considerarmos que a revelação primeira do Evangelho como definitiva, desencaminhada muitas vezes pelas religiões institucionalizadas, renovadas pelo Espírito continuamente ao longo da história, e é um erro que o próprio Espiritismo precisa tomar cuidado ao se dogmatizar, para que não nos fechemos no dogma e matemos o Espírito vivo, do Deus vivo, que quer exatamente não nos acomodar, não nos iludir de que, estando sob o caminho, estando trilhando o caminho do Cristo, a gente está livre de todo e qualquer ataque, de todo e qualquer perigo, de toda e qualquer consequência das atividades contrárias ao interesse que nos une aqui, ao interesse que nos move como seres humanos, que nos torna irmãos, que nos torna espíritos unidos e que faz nos trabalhar para que mais pessoas possam se unir também a esse caminho, mas não por causa dessas ilusões, não por vãs e falsas promessas, mas, muitas vezes, por uma promessa certa e líquida de que no caminho haverá uma cruz a ser carregada. Isso, eu acho que o mestre hoje dá um sacudidão em cada um de nós sobre esse aspecto, ao menos para mim. Obrigada, Raça. Quem mais levantou a mãozinha que eu não consegui ver? Alguém mais tem alguma pontuação sobre esse texto? Guardada na carne, Elzinha. Não, só lembrando uma coisa linda que ele fala aqui, né? Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências e nossas fraquezas, e nossas aversões. Então, tudo isso está no corpo físico, isto é, no nosso cérebro, não está no nosso espírito. Então, se nós conseguimos tirar tudo isso através da compreensão do nosso espírito, estamos preparando a nossa próxima encarnação, sem estas metáforas que ele fala aqui dos débitos, das deficiências e das fraquezas e das aversões. Então, a doutrina espírita, ela é educativa, né? Além de consoladora e esclarecedora, ela também é educativa. A gente já começa a preparar a nossa encarnação para que a gente venha com menos destas deficiências que ele fala, né? Com as nossas deficiências, menos débitos, porque a gente vai reencontrar essas pessoas, olha que maravilha, né? E a gente vai compreendê-las, a gente vai saber que nós já fizemos tantas vezes isso também, né? E a gente vai se colocar no lugar delas e vamos saber que estamos mais preparados. E olha, gente, hoje eu estava ouvindo o Adenauer Novaes, que é um baiano maravilhoso, que eu gosto muito, e ele tem um programa onde ele estava fazendo uma colocação muito interessante. Ele dizia que nós sabemos, inconscientemente, o espírito nosso sabe, nós espíritos sabemos, até quando que nós vamos aqui na Terra, né? Então, esta é a grande oportunidade de, se nós temos uma programação dentro de uma caixinha, que está aqui no nosso cérebro, nós olhamos e dizemos assim, uau, faltam, 5 anos, porque a minha programação é para tanto tempo, assim. Aí eu vou definir o tempo. E, de repente, a gente já começa a preparar, né? Eu vou sorrir para fulana, eu vou perdoar ciclano, eu vou entender a postura dela, porque é isso que ela pode fazer, eu vou, enfim, eu vou me regenerando
para que quando a gente possa voltar lá para a nossa casinha na espiritualidade, a gente possa ir mais leve, né? Aí a gente não precisa daquele caixão pesado, né? Porque são tantos os nossos débitos que precisam de um caixão muito pesado para segurar bem, né? Que você não pode abrir no meio do caminho, né? Então, é uma forma também da gente já ir preparando até o caixão. Olha que maravilha! A gente já vai pensando nas pequenas coisas, né? Para a gente poder ficar mais leve e mais solta. E é isso, chega. Dona Carmen, não chega não, poderosa, que já chegou a sua Não, vez. chega esse, não. Tem Chega mais, essa hein? tela só. Não, agora eu vou abrir o livro dos Espíritos, aí a gente já vai para outro assunto. 280 E 3. e 3 até 290. Olha que maravilha. Vamos lá, gente. 283. Os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? Não. Para eles, tudo permanece descoberto, principalmente quando são perfeitos. Podem distanciar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Esta não é uma regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros, se julgam útil fazê-lo. Gente, olha que legal, né? A gente vai se reencontrar com aqueles que a gente tem afinidades, né? Olha que bonito. 284. Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que os rodeiam? Constatam a sua individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos uns para os outros, como os corpos entre os homens. Olha, não adianta a gente disfarçar, né? A gente mostra realmente quem é. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo o seu amigo? Ai, que lindo! Sim, é assim, de geração em geração. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Vemos a nossa vida passada e a lemos como um livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos. Vemos a sua passagem da vida para a morte. Gente, sem máscara, né? Olha que coisa mais linda, né? O espírito não tem máscara, quem tem máscara é a personalidade, né? O caráter não. Então nós sempre nos apresentamos tal qual nós somos, sem disfarce. O disfarce a gente usa aqui na Terra, né? A alma, ao deixar os despojos, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente, nem sempre, pois, como já sabemos, é-lhe necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? Atenção, gente, vamos prestar atenção, ó. A do justo como um irmão bem amado e longamente esperado. A do mal como um ser que se despreza. Já pensou quando a gente chegar lá, alguém vai falar assim: ai meu Deus, ela de novo. Puxa vida, a gente torceu tanto para ela viver mais de 100 anos, porque assim ela ficava mais tempo lá. Ó a mulherzinha de novo, né? Misericórdia, Nossa Senhora. Que sentimento experimentam os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega? Os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem e, como eles, privados da felicidade infinita. Como acontece na Terra, há um ladrão entre os seus iguais.
Quer dizer, os afins literalmente se juntam, né? Então, quem vai ficar feliz quando chega uma pessoa que tem uma índole um pouco mais acirrada, né? Que tem um pouco mais, assim, digamos, de dificuldade de ética moral, eles vão ficar felizes, porque eles vão continuar a bagunça, né? Agora, por outro lado, né, aqueles que são bons, que ficam aguardando a nossa chegada, também já sabem que vai ser um problema, né, gente? Já pensou nós chegando lá? Vai ser um problema, né? Ixi, nós vamos querer bater pezinho de novo, fazer mimimi, como diz a nossa Rosa, né? Achar que temos sempre razão. Nossa. Nossos parentes e nossos amigos vêm, às vezes, ao nosso encontro quando deixamos a terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na como um regresso de uma viagem. Se ela escapou aos perigos do caminho, a ajudam a se desprender dos liames corporais. É um favor concedido aos bons espíritos, quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É uma punição. É daí que vem a saudade quando a gente chega no plano espiritual e fica meio mequetrefe, né? Aí a gente tem saudades do tempo que a gente um dia esteve com amigos, com companheiros de jornada, né? A gente estudava, conversava, coisas úteis, né? E de repente a gente se desvia desse caminho, né? Os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado em marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é às vezes também uma punição. Gente, muito legal isso, né? Porque nós vamos exatamente encontrar aquelas pessoas com quem nós temos afinidades, com quem nós gostamos de ficar e com assuntos que dizem respeito a essas afinidades, né? Então, André Luiz fala muito isso, né? Quando ele tem o prazer de receber a visita da mãezinha, mas ele não pode sempre ir vê-la, porque ela está num patamar muito mais elevado do que ele, né? Então, não percamos tempo, pessoal. A gente tem que aproveitar as oportunidades para poder aprender, para poder se elevar espiritualmente, até para preparar já o nosso ninho lá no plano espiritual, a nossa casinha, né? Para a gente poder ficar junto de novo, estudar tudo de novo. Olha que maravilha! Já pensou? Nós vamos fazer o florescer no plano espiritual. Aí todo mundo veinho, né? Chega lá, ai, você aqui de novo, ai, que alegria, né? Ai, que delícia. Ou se não, ufa, lá vem ela de novo. Então, vamos lá, vamos trabalhar, né? Vamos nos aperfeiçoar, vamos caminhar juntos, para a gente aprender, pelo menos, a andar pelo caminho do bem, da paz e da alegria, né? Pelo menos uma pessoa que seja, que fique alegre quando a gente chegar lá, já tá bom, né, gente? Pensa. Tá bom, não tá, Silvana? Eu acho que tá, né? Senão são 99,9% vai falar assim, ai, pelo amor de Deus, fala que eu não tô, né? Eu mudei de bairro. Mas pelo menos 1%, né, pessoal, pelo amor da mãe de Jesus, vocês falam que vocês são meus amigos, tá? E que eu não sou assim de mau caráter. A gente pode até estudar junto no florescer, tá bom? É isso, Joana. Muitíssimo obrigada, gente. Isso é muito bom, né? É muito gostoso falar do Espírito, né? E falar de Cristo Jesus. Muito obrigada. E vamos trabalhar, hein? Joana, você está desligadinha. Liga o botão.
fora. Verdade. É que eu fui abrir o livrinho do Miramês aqui. De qualquer forma, eu vou ler só um comentário, porque os comentários do Miramês são longos, né? E aqui é em relação até a questão 285. O espírito reconhece, quando no mundo espiritual, aqueles com quem conviveu na Terra. Imagem das vivências se plasmam nos centros sensíveis da consciência, vindo à tona, de acordo com as necessidades de cada um. Entre mentes, há espíritos que nada reconhecem, pelo seu estado de desnutrição espiritual. São almas que perderam suas qualificações como espírito e ignoram tudo o que passa ao seu derredor. Os sentidos se embotam devido a um mau uso feito deles. É a chamada degradação. Todavia, os espíritos mais elevados podem, pela sua vontade, recordar vidas passadas e reconhecer todos os seus companheiros de variadas existências e que lhes serviram de instrumento de evolução. Na Terra, muito se fala nas regressões de memória. A vontade é a chave no mundo espiritual. Quanto mais puro o espírito, mais recordações lúcidas ele tem, com a serenidade que já possui. Ele reconhece todas as suas companhias e, nesta operação, pode buscá-las onde quer que seja, ajudando-as, se assim for necessário. Às vezes, a regressão de memória para os espíritos elevados é uma fonte de informações que os leva à caridade, descobrindo onde se encontram aqueles que lhe foram caros em muitas encarnações, passando a dar-lhes assistência espiritual e até avalizando-os em outras vidas no mundo. O amor é uma força poderosa, de modo a sustentar todos os caídos e ativar vida nos que buscaram pelos procedimentos à morte. Enfim, todos somos irmãos. Se ainda não descobrimos os que nos foram caros, mesmo estando na carne, vejamos o nosso próximo. Só pelo fato de se encontrarem perto de nós, já é motivo de merecerem a nossa ajuda com carinho e alegria. Não se deve amar somente a família na carne. Se o homem já entende as vidas sucessivas, percebe quantas famílias já possuiu. Certamente que inúmeras. Quantos pais, quantos irmãos e quantos parentes e amigos. O número é sem conta, para mostrar ao homem a irmandade universal. Não devemos ter a curiosidade de somente conhecer os que nos foram unidos pela carne. Trabalhemos onde formos chamados e amemos a todos, com o mesmo amor que Deus, Jesus, os anjos e os benfeitores mais próximos ao nosso coração, dar-nos-ão todo o amparo para descobrirmos essa verdade que nos liberta. É, pois, Jesus que nos pede para amar aos nossos inimigos. E se os tivermos, por que amar aos que nos amam? Isso até os perversos fazem com os de sua dedicação. Um amor endereçado aos que nos perseguem ajuda-os a se afastarem da maldade. E esta semente cresce em seus corações, impulsionando-os a fazer o mesmo. Se já temos a condição de ver a nossa vivência pretérita e nela ler os nossos feitos, não iremos nunca julgar o que nos apredejam, por encontrarmos neles os mesmos procedimentos nossos, que talvez tenham sido piores. Por isso, o homem deve ser manso e justo, tolerante e pronto a ajudar a quem ainda não descobriu que somente o amor salva. Aconcheguemo-nos ao Cristo, que ele se encontra mais perto de nós do que pensamos. Quanto mais nos aproximarmos do Mestre, mais seremos inspirados por ele. A nossa segurança em todas as sendas de elevação está no conhecimento de nós mesmos e nos reparos devidos que podemos fazer. Deixando crescer nossos bons atributos, eles nos mostrarão os caminhos para o verdadeiro céu, na cidade íntima
do nosso coração. Ufa! É o Miramês, né, gente? Simplesmente fantástico, né? Eles trazendo essa verdade, né? Da irmandade universal, nos pedindo para aproximar cada vez mais do Cristo, para que a gente descubra a força transformadora do amor, que não existem inimigos, nós temos irmãos que estão em patamares diferentes de evolução. E que se nós tivermos esse olhar nessa nossa consciência, nós olharemos para cada um de nós, até as nossas desavenças com os irmãos aqui terrenos, de uma forma indulgente, benevolente, de compaixão, né? Porque em algum momento, talvez, não, com certeza, também já fizemos igual ou pior. E é por isso que Jesus nos pede para sermos mansos e justos. E termos dentro de nós o amor para que a gente perdoe. Sempre. E não uma vez só, né? 70 vezes 7. Então, eu acho que sempre é muito interessante a gente ler o Miramês, porque ele traz esses bocadinhos de verdades, né? De uma forma, assim, clara e fácil de ler, de compreender, né? E vai dissecando toda a questão, né? A questão dos livros espíritas. E é isso, gente. Vamos se ouvir, já está na hora já. A Elzinha está por aí, desculpa, né? Mas eu me empolgo. Não, estou sim. A dona Carmen não falou as questões da semana que vem. Quer falar, dona Carmen? Eu tô com um livrinho aqui, a gente já vai abrir, já vai falar. Então, nós paramos na 290. Então, da 291. Da 291. Deixa eu ver se faz sentido. Vamos fazer da 291 a 297? Porque, não, 298, porque aí a gente depois começa a 299. Não, vamos fazer até 299, gente? Aí a gente começa a 300. Pronto, fica mais bonitinho. Tá bom. Certo. Combinado. Anotado, combinado. Combinado. Tá bom, desculpa aí, hein? Obrigada. Imagina. Então, dando continuidade, né, e agradecendo pelos estudos de hoje, pelos aprendizados, lembremos que todos somos irmãos. Nos coloquemos sempre no lugar do outro e aprendamos a fazer menos mimimi. E quando a gente fizer, que a gente tenha sabedoria de observar que estamos cometendo erros e tentando melhorar a cada dia. Que a paz esteja conosco, que para os trabalhos da segunda parte, que o ajude sem interferir, sendo apenas um canal de amor, através das mãos da espiritualidade. E é com as mãos da espiritualidade, vibremos para que a Joana receba com muito amor e carinho a prece final e o início do novo trabalho. Obrigada, graças a Deus. Boa tarde, irmãos. A lição hoje foi muito bela. Vocês estudaram um trecho que fala do amor de Cristo, da sua caminhada, do seu zen. Que evangelho! Falar de Cristo é mexer na nossa fibra mais interna. É lembrar e ter consciência do divino em nós. É lembrar da força transformadora, do amor, do trabalho, da paz que devemos ter em todas as situações da vida. Confiemos sempre que nunca estamos sós. O Cristo está sempre muito próximo de nós. Basta que acessemos com a nossa sintonia, com a nossa prece, com o nosso amor,
com o nosso ronco, pedindo socorro, pedindo auxílio, pedindo ajuda. A humildade que temos que ter, que devemos ter, para compreender que tudo que nós temos é tudo quanto precisamos no momento. E mais, Deus. Mas, irmãos, quando vocês falam da senda do Cristo, não dá para deixar de falar do perdão. Ele nos perdoou na cruz pela ignorância, pela falta de conhecimento, pela falta de amor de todos os seus irmãos, né? Orando pela sua morte. Se quer ter uma ideia da grandeza de Cristo, ele nos ensinou a perdoar todas as ofensas que chegam até nós. São frutos da ignorância. Que possamos compreender o irmão. Não alimentando ódio, nem o ressentimento, nem a mágoa. Mas use da sua benevolência, da sua compaixão. E você se liberta. O perdão é um bálsamo para a alma de quem perdoa. Às vezes o ofensor sequer tem noção do estrago feito. Mas quando você perdoa, você se torna livre como uma pluma. Você perde os grilhões e avança. Todos vocês, meus irmãos, procurem não esquecer do perdão que liberta. Do amai os vossos inimigos, que são aqueles que ainda que não são amigos, que estão na ignorância, não conhecem o Cristo, não conhecem o amor. Você, todos nós, que conhecemos o Evangelho, temos o nosso dever de não somente ter o conhecimento, mas de pôr em prática. No dia a dia, na sua rotina. Isso vai trazendo um alicerce. E sua libertação. O amor liberta. E o perdão é a entrega total de toda a causa ofensiva ao Pai. Não cabe a nós julgar o irmão. Cabe a nós auxiliar. Que vocês reflitam sobre isso. Auxiliem. Não se esqueça do Cristo. Se alguém te andar, te bate em sua face, oferece a outra. E sua mão direita não sabe o que a esquerda fez ou faz. Avance, meu irmão. Ponha em ação tudo quanto aprendeste, uns com os outros. A finalidade, a meta da vida é esta evolução. De compreendermos a universidade
desta vida terrena, mas a fraternidade, que é universal. Foi posto aí, vocês ouviram? Nós já tivemos muitas existências, cada um de nós. E se formos olhar cada existência, descobriremos que tivemos muitos pais, muitas mães, muitos parentes consanguíneos. Mas a corrente é uma só. Todos somos irmãos. Não nos detenhamos somente com o lar da consanguinidade. O laço nosso é pelo Pai maior. Então, construam a sua vida sob esse lastro de amor, trabalho e servir. Lembrando sempre que isso começa dentro de cada um de vocês e deve se estender ao próximo. Não julguemos, amemos com toda a força, com todo o âmago do seu ser. E liberte-se através do perdão. Hoje vivemos momentos de muitas atribulações na Terra. Mas muitos estão em prece. Estão unidos, cooperando com Cristo, auxiliando. Deus de amor e de bondade, tenha misericórdia de todos e dê sustentação àqueles que buscam, avançam nessa proposta de auxílio através da prece e dos bons pensamentos. Nosso planeta precisa, nossos irmãos precisam, e nós precisamos nos alinhar nesta onda de amor e muita luz. Então, reunidos aqui, abracemos esse planeta, vibremos luz e doemos nosso corpo a todos, indistintamente, para que recebam essa sustentação em forma de luz, que adentra os lares, que adentra os corações, trazendo a paz, uma harmonia, uma sintonia de tanto afeto e amor, que deixa uma leveza em vocês, em seus lares, e que esta vibração se expanda para todos os cantos do planeta Terra, todos os continentes e nações. Agradeço a vocês por dispensarem do seu tempo para este momento de união divina, buscando a transformação que sempre inicia individualmente em cada um de nós. Que Maria Santíssima, com seu manto de muito amor, afaguem vocês e as suas famílias, aqueles que são caros, e todos sintam esse amor que traz essa leveza
ter essa força de avançar. Vamos à luz. Que vocês tenham uma boa tarde. E não se esqueçam da lição. Amor, trabalho, servir, perdão. Então, finalizando essa primeira parte, a gente agradece a todos vocês que aqui estiveram, esse trabalho de aprendizado, de estudo, e eu passo, então, a palavra para que o Vanderlei dê seguimento à parte da assistência fraterna. Obrigada a todos.